Já se deparou com seus tomates florescendo, mas sem dar frutos? Ou com pepinos que insistem em amarelar? A internet logo oferece centenas de soluções mágicas. Pingue iodo, adube com levedura, pulverize com leite. Parece que sua própria farmácia e sua cozinha guardam todos os segredos para uma colheita recorde. Mas o que, afinal, realmente funciona e o que é apenas uma perda de tempo e recursos? Decidimos pôr um fim às suposições. Neste vídeo, vamos conduzir uma investigação de verdade e desmascarar os mitos mais populares da horta. Montamos grupos de controle de plantas e testamos neles 20 das mais famosas receitas populares. Você vai se surpreender ao descobrir quais deles não são apenas inúteis, mas também podem prejudicar sua horta. E para começar, vamos desmascarar um dos maiores mitos da horta. No topo da nossa lista está ele, o rei absoluto dos mitos da jardinagem: o uso de iodo para aumentar o pegamento dos frutos. Certamente você já ouviu esta. Basta pingar 2 ou 3 gotas de iodo em um balde de água, borrifar nos seus tomateiros, e os frutos brotarão sem parar. Soa bom demais para ser verdade, não é? Os argumentos que o iodo é um micronutriente importante que, supostamente, estimula o metabolismo da planta e a ajuda a formar mais frutos. Decidimos colocar essa teoria à prova. Selecionamos 2 grupos de tomateiros da mesma variedade, cultivados em condições idênticas. O primeiro grupo foi tratado com a tal solução mágica: 3 gotas de iodo de farmácia para cada 10 litros de água. A aplicação era foliar, exatamente como recomendado na internet, a cada 2 semanas. O segundo grupo, o de controle, foi regado apenas com água comum. No início, nenhuma diferença era notável. Ambos os grupos floresceram de forma semelhante. Mas, passadas algumas semanas, começamos a notar mudanças preocupantes, justamente no primeiro grupo, o do iodo. As folhas dos tomateiros tratados começaram a parecer debilitadas, e algumas até apresentavam um leve amarelamento nas bordas. O crescimento claramente desacelerou em comparação com o grupo de controle. E o mais crucial, o número de frutos não apenas não aumentou, como até diminuiu. Mas qual o problema? A resposta é simples. O iodo é, sim, necessário para as plantas, mas em doses microscópicas, quase homeopáticas. As tais 2 ou 3 gotas por balde são, na verdade, uma superdosagem enorme e tóxica. A planta sofre um estresse químico e, se a aplicação for diretamente nas raízes, pode até queimá-las. Ela simplesmente para de se preocupar em florescer e dar frutos, gastando toda a sua energia para tentar sobreviver. Nosso veredito é claro. O mito número 1 é, na verdade, um mito perigoso. Utilizar iodo nas dosagens encontradas na internet não aumenta o pegamento dos frutos. Pelo contrário, ele debilita a planta e reduz seu potencial de colheita. Não arrisque seus preciosos tomateiros por um conselho tão duvidoso. Vamos agora para o segundo item da nossa lista: o fermento biológico como um estimulante universal de crescimento. A receita deste elixir circula por todos os cantos, de um fórum de jardinagem para outro. A instrução é: pegue um pacote de fermento, adicione um pouco de açúcar, dissolva em água morna, deixe descansar e regue tudo o que quiser. Eles prometem um crescimento de raízes incrível, uma folhagem verde e poderosa, e como resultado, uma colheita recorde. A lógica, à primeira vista, parece fazer sentido. O fermento são fungos vivos, que liberam vitaminas do complexo B e fito-hormônios, substâncias que, teoricamente, deveriam estimular a planta. Para o nosso experimento, usamos mudas de pimentão. Mais uma vez, as dividimos em 2 grupos. Um deles foi regado com essa solução de fermento a cada 10 dias. O segundo, o grupo de controle, recebeu apenas água comum. No início, o efeito até nos deu esperança. Os pimentões do grupo fermento pareciam realmente crescer um pouco mais rápido, e suas folhas ficaram ligeiramente mais escuras. Chegamos a pensar:
Será que este mito é, afinal, verdade? Mas o mais interessante começou depois de um mês. As mudas que fertilizamos com fermento começaram a apresentar um aspecto pior. Elas esticaram, os caules ficaram mais finos e as folhas mais pálidas. Enquanto isso, o grupo de controle se desenvolvia de forma uniforme, permanecendo robusto e saudável. O que aconteceu de errado? E é aqui que reside o grande segredo. Ao entrar no solo, os fungos do fermento começam a se multiplicar ativamente. E para sua sobrevivência, como qualquer organismo vivo, eles precisam de nutrientes. Assim, eles começam a absorver avidamente potássio e cálcio do solo. Ou seja, em vez de nutrir as plantas, acabamos adicionando milhões de concorrentes famintos. A planta sofre de uma deficiência aguda de elementos cruciais, responsáveis pela força dos caules e pelo desenvolvimento do sistema radicular. Veredito: a fertilização com fermento é um mito que gera o efeito contrário. Você não aduba, mas sim esgota o solo, privando as plantas de potássio e cálcio. O breve pico de crescimento é substituído pela fome e enfraquecimento das mudas. Esta receita vai direto para o lixo. Mito número 3. Aspirina para a imunidade das plantas. Esta história parece quase ficção científica. Acredita-se que a aspirina, ou mais especificamente, o ácido acetilsalicílico, atue nas plantas como uma vacina. Pulverize os seus tomates ou pepinos, e eles supostamente ativarão mecanismos de defesa internos, tornando-se invulneráveis a doenças fúngicas, como a requeima ou o oídio. Há uma base teórica para isso. O ácido salicílico é, de facto, um hormônio vegetal que participa na resposta imunológica. Decidimos verificar se uma simples pílula de farmácia poderia transformar um tomate comum num super-herói. Montamos novamente 2 grupos de plantas. Um deles foi regularmente pulverizado, a cada 1,5 a 2, com uma solução de aspirina, um comprimido para 5 litros de água. O segundo grupo foi deixado sem qualquer apoio medicamentoso. Criamos intencionalmente na estufa condições favoráveis ao desenvolvimento de fungos, umidade ligeiramente elevada e uma ventilação não muito eficiente. E o que vimos? Nada. Absolutamente nada. Quando chegou a hora, os primeiros sinais de requeima surgiram em ambos os grupos praticamente ao mesmo tempo. A vacinação com aspirina não forneceu às nossas plantas nenhuma proteção visível. Mais ainda, nas folhas do grupo tratado, após a secagem das gotas, permaneceram manchas esbranquiçadas quase imperceptíveis que, em alta concentração, poderiam até causar queimaduras. Onde está o erro? Em primeiro lugar, o ácido acetilsalicílico presente no comprimido não é exatamente a mesma coisa que o hormônio puro produzido pela planta. Em segundo lugar, mesmo que ocorra alguma estimulação, ela é tão insignificante que não consegue combater uma infecção real. A prevenção de doenças é, primeiramente, rega adequada, boa circulação de ar e solo saudável, e não a pulverização com comprimidos. Veredito: a aspirina para a imunidade das plantas é, na sua maioria, um efeito placebo para o próprio jardineiro. Você faz algo e acredita que ajuda. Na prática, está apenas a gastar tempo e aspirina. Mito desmistificado. O próximo na nossa lista é o mito número 4, o mais tentador de todos. Açúcar para frutos mais doces. A lógica por trás deste truque parece inabalável. Quer tomates, melancias ou morangos mais doces? Basta dar-lhes açúcar. Os conselheiros da internet sugerem polvilhar açúcar refinado à volta das plantas ou regá-las com água açucarada. Supostamente, as raízes absorverão essa glicose, que seguirá diretamente para os frutos, tornando-os saborosos como mel. Para este experimento, escolhemos morangos. Um dos canteiros foi regularmente regado, uma vez por semana, com uma solução açucarada, 1 colher de sopa de açúcar por litro de água. O canteiro vizinho de controlo recebeu apenas água comum. Esperamos que os frutos amadurecessem e organizamos uma degustação às cegas. E qual foi o resultado?
Nenhuma diferença no sabor. Os morangos de ambos os canteiros estavam igualmente doces, o que dependia mais da quantidade de sol e da rega adequada. Nenhum dos provadores conseguiu identificar quais morangos tinham crescido com a dieta doce. Mas isso não é tudo. Notamos algo mais. No canteiro que regávamos com açúcar, apareceu um número muito maior de formigas. O xarope doce atraiu-as de toda a área. E, como se sabe, onde há formigas, os pulgões também costumam aparecer. Vamos entender por que isso não funciona. As plantas realmente utilizam açúcares para a sua alimentação. No entanto, elas não os absorvem pelas raízes do solo na forma já processada. Elas os produzem por si mesmas através da fotossíntese, usando luz, água e dióxido de carbono. Quando você coloca açúcar no solo, não está a alimentar a planta. Está a alimentar micro-organismos do solo, fungos e, como no nosso caso, a atrair pragas. Na pior das hipóteses, o excesso de açúcar pode até prejudicar o funcionamento do sistema radicular. O nosso veredito, o mito da adubação com açúcar para a doçura dos frutos, é pura bobagem. O sabor dos seus vegetais e frutos depende da variedade, do sol e das técnicas de cultivo corretas, e não do que está no seu açucareiro. Este método não só é inútil, como também pode causar-lhe problemas adicionais com pragas. E agora, vamos falar do grande temor de todo cultivador de tomate: a requeima. E do quinto mito: leite e soro de leite como panaceia para esta praga. Este conselho passa de geração em geração. As receitas variam. Alguns recomendam diluir o leite em água, outros usar soro de leite, às vezes com a adição de uma gota de iodo para intensificar o efeito. A ideia, segundo os defensores, é que as bactérias lácticas criam um ambiente hostil aos fungos nas folhas. E a película de gordura do leite supostamente impede fisicamente a germinação dos esporos da requeima. Decidimos testar este método da avó em condições reais. Tínhamos 2 canteiros de tomates cultivados ao ar livre. O tempo estava úmido, ideal para o desenvolvimento da requeima. O primeiro canteiro foi diligentemente pulverizado, após cada chuva, com uma solução de soro de leite e água na proporção de 1:10. O segundo, o de controlo, foi deixado à própria sorte, confiando apenas na imunidade natural das plantas. E o que aconteceu? Aconteceu que a requeima, infelizmente, não lê fóruns de jardinagem. Ela atacou ambos os canteiros, e a velocidade de sua propagação foi praticamente a mesma. Nossa proteção láctea não conseguiu deter a doença. As folhas escureceram e tivemos que aplicar urgentemente fungicidas de verdade, comprovados, para salvar pelo menos uma parte da colheita. Vamos entender por que isso não funciona. Primeiro, as bactérias lácticas na superfície da folha são muito efêmeras. A primeira boa chuva, ou até mesmo um orvalho abundante, as lava sem deixar vestígios. Em segundo lugar, essa suposta película protetora é um mito. É tão fina e instável que não pode servir como uma barreira séria para os esporos agressivos do fungo. Além disso, leite e soro de leite são proteínas, um excelente meio nutritivo. E, em vez de proteger contra a requeima, você corre o risco de provocar o desenvolvimento de outros fungos nas folhas, como os fuliginosos, fumagina. Veredito: usar leite e soro de leite contra a requeima é autoengano. Este método não oferece proteção real. A prevenção da requeima é feita com técnicas agrícolas adequadas, e se as condições forem desafiadoras, a aplicação oportuna de produtos especializados, e não de itens da geladeira. Prosseguindo. Mito número 6. A casca de banana como superfonte de potássio. Este é um conselho bastante popular entre os entusiastas da jardinagem orgânica. Provavelmente já viu vídeos onde jardineiros ou bloggers enterram cascas de banana com entusiasmo junto a roseiras, tomateiros ou pimenteiros. Alega-se que esta é uma forma excelente, natural e gratuita de fornecer potássio, um elemento crucial para a floração e frutificação. Alguns vão ainda mais longe, secam as cascas,
transformam-nas em pó ou preparam infusões para regar as plantas. Decidimos investigar se estas cascas amarelas são realmente tão benéficas. Para o nosso experimento, escolhemos roseiras. Num grupo de roseiras, enterramos cascas de banana frescas, como é recomendado na maioria das instruções. Noutro grupo, aplicamos o pó feito das cascas secas. E um terceiro grupo, o de controlo, cresceu sem qualquer adição de banana. Observamo-las durante toda a estação de floração. O resultado, para ser franco, não nos surpreendeu. Os 3 grupos de roseiras floresceram de forma absolutamente idêntica. Não vimos o exuberante espetáculo de cores prometido pelos defensores da fertilização com banana nas primeiras 2 amostras. O tamanho das flores, a sua quantidade e a duração da floração estavam todos dentro da normalidade para a variedade em questão, sem quaisquer desvios. Mas qual é a explicação? Sim, é verdade que a casca de banana contém potássio. No entanto, existem 2 grandes mas. Primeiro, a quantidade não é assim tão significativa. É muito inferior à de qualquer fertilizante potássico simples, como a cinza de madeira, por exemplo. Em segundo lugar, e mais importante, para que este potássio se torne disponível para a planta, a casca precisa de se decompor completamente, ou seja, de apodrecer. Este processo no solo demora meses. Ao enterrar as cascas frescas, está essencialmente a plantar uma bomba relógio, que talvez só faça efeito na estação seguinte. E enquanto se decompõe, pode atrair pragas e até mesmo promover o desenvolvimento de bactérias de decomposição. Veredito: a casca de banana como fonte de potássio é um mito com uma eficácia muito baixa. Os benefícios imediatos são praticamente nulos. É muito mais simples e fiável usar cinza de madeira comum ou fertilizantes minerais especializados para fornecer potássio. Quanto à casca de banana, o melhor é adicioná-la à pilha de compostagem, onde, com o tempo, ela se tornará realmente parte de um fertilizante útil. Vamos ao mito número 7. Borra de café para soltar o solo e afastar pragas. Amantes do café, alegrem-se. A internet garante que não se deve jogar fora a borra de café usada. Supostamente, é uma solução mágica 3 em 1. Primeiro, ela torna o solo mais solto e arejado. Segundo, acidifica o solo, o que é benéfico para hortênsias ou mirtilos. E terceiro, seu cheiro afasta pragas como lesmas, caracóis e até formigas. Nós juntamos uma quantidade considerável de borra de café seca e decidimos testar as 3 afirmações. Para verificar a soltura do solo, aplicamos a borra em um canteiro de cenouras, deixando o canteiro vizinho como controle. Para testar o efeito repelente, fizemos um anel de borra em volta de alguns pés de hosta que as lesmas adoram. Qual foi o resultado? Comecemos pela soltura do solo. Após algumas regas, a borra de café no solo compactou-se numa crosta densa, que, pelo contrário, impedia a circulação de ar nas raízes. O efeito foi exatamente o oposto do prometido. Quanto à acidificação, sim, a borra fresca tem uma reação ácida, mas após o uso, torna-se praticamente neutra. Para alterar seriamente a acidez do solo, seriam necessárias não quilos, mas sim toneladas. E, finalmente, as pragas, lesmas e caracóis atravessaram nossas barreiras de café com total indiferença e continuaram a devorar as folhas da hosta com apetite. O cheiro não os incomodou em nada. Por que isso acontece? A borra de café é uma fração orgânica muito fina. Seca, parece pó, mas ao molhar, ela aglomera, como cimento. Ela não cria estrutura, mas sim obstrui os poros do solo. Quanto ao cheiro, para os narizes delicados das pragas, ele aparentemente não é tão assustador quanto pensamos. O único benefício da borra de café é a sua lenta decomposição e transformação em composto, mas para isso, ela precisa ser aplicada em quantidades muito pequenas e bem misturada com outra matéria orgânica. Veredito: a borra de café como solução universal para a horta é um mito bastante exagerado. Ela não solta o solo,
mas sim o cimenta. Praticamente não influencia a acidez e não afasta as pragas. O melhor uso para ela é na compostagem e não nos canteiros. O próximo item da nossa desmistificação é o 8º mito: a casca de ovo como fonte de cálcio. Este é um daqueles conselhos antigos que passa de geração em geração. Todo jardineiro ou quem cuida da horta sabe: não jogue fora as cascas de ovo, guarde-as, seque-as, triture-as e espalhe-as nos canteiros, especialmente nos tomateiros, para evitar a podridão apical. Afinal, a podridão apical é justamente um sintoma da deficiência de cálcio. Parece tudo muito lógico. A casca de ovo é rica em carbonato de cálcio. Colocamos na terra, a planta absorve e o problema está resolvido. Nós, diligentemente, recolhemos as cascas de ovo durante todo o inverno. Uma parte trituramos num moedor de café, transformando-a praticamente em pó. A outra, simplesmente moemos num pilão até virar uma farinha mais grossa. Num grupo de tomateiros, aplicamos esta farinha no momento do plantio. No segundo, usamos os pedaços maiores. Um terceiro grupo, o de controle, cresceu sem qualquer casca. E então, ficamos à espera dos resultados. Os resultados foram perfeitamente previsíveis para qualquer agrônomo, mas talvez surpreendam muitos jardineiros amadores. A podridão apical, ainda que em pequena quantidade, apareceu nos frutos dos 3 grupos. Não detectamos nenhuma diferença entre os arbustos fertilizados com casca de ovo e os do grupo de controle. As plantas simplesmente não perceberam o nosso reforço. Mas afinal, por que isso acontece? A casca de ovo é de fato quase carbonato de cálcio puro. No entanto, é um composto químico extremamente duro e estável. Para que comece a decompor-se no solo e se transforme numa forma que as raízes das plantas possam absorver, seriam necessários anos, talvez até décadas. Mesmo a casca triturada em pó permanecerá na terra como um peso morto por muito tempo. Quando você vê sinais de deficiência de cálcio nos seus tomateiros, eles precisam de ajuda imediatamente, aqui e agora. Eles precisam de cálcio de rápida dissolução e fácil absorção, como, por exemplo, na forma de nitrato de cálcio em solução. O veredito é claro: a casca de ovo como fonte de cálcio de emergência é um mito completamente inútil. É um fertilizante de liberação mas tão lenta, que a sua colheita simplesmente não vai esperar por ele. A única aplicação razoável para a casca de ovo é adicioná-la à compostagem por alguns anos, ou usá-la como um pequeno componente para soltar a terra no substrato de mudas. Mas da podridão apical, ela certamente não o vai salvar. E aqui está o mito número 9, direto da caixinha de primeiros socorros da vovó. Usar aquele antisséptico verde para tratar os cortes de plantas. Essa prática é bem comum na poda de árvores e arbustos, ou, por exemplo, ao remover os brotos ladrões dos tomateiros. A lógica por trás disso é simples. Se a solução verde desinfeta o joelho ralado de uma criança, ela deve fazer o mesmo com a ferida da planta, protegendo-a de infecções, fungos e bactérias. É uma solução barata, prática e que está sempre à mão. Decidimos testar isso em uma macieira durante a poda de primavera. Fizemos vários cortes de diâmetro semelhante. Um corte foi tratado com a solução verde. O segundo, com uma massa cicatrizante especial para jardim, como mandam as regras agronômicas. E o terceiro corte, deixamos sem tratamento algum, para ver como cicatrizaria naturalmente. E assim, começamos a observar o processo de regeneração. O que vimos? O corte tratado com a massa cicatrizante começou a fechar lenta e cuidadosamente pelas bordas com calo, um tecido vegetal especial. O corte não tratado também começou a cicatrizar, embora um pouco mais lentamente, e sua superfície secou um pouco. Mas o corte que untamos com a solução verde, esse foi o pior de todos. As bordas escureceram, a madeira ao redor parecia ter sofrido uma queimadura química. O processo de cicatrização nele foi o mais lento. Qual é o problema aqui? A solução verde é um composto à base de álcool.
E esse álcool é fatal para os tecidos vegetais vivos. Quando você o aplica em um corte fresco, você literalmente cauteriza as células vivas, matando-as. A planta precisa gastar energia extra para primeiro lidar com as consequências dessa queimadura e só depois começar a cicatrizar. Sim, a solução verde mata micróbios na superfície, mas o preço dessa desinfecção é o dano à própria planta. Massas cicatrizantes ou bálsamos modernos para jardinagem não contêm álcool e criam uma película protetora elástica que não interfere no processo de regeneração. Veredito: usar a solução verde para tratar cortes é um mito prejudicial. Você não ajuda a planta, mas sim causa uma queimadura química, atrasando a cicatrização da ferida. Para esses fins, existem produtos especiais e seguros para as plantas. E a solução verde é melhor deixar para as pessoas. O 10º mito é um dos mais radicais e perigosos: sal para combater ervas daninhas. Este conselho é frequentemente encontrado em discussões sobre como se livrar de vegetação indesejada em caminhos, nas frestas de pavimentos ou até mesmo na horta. A receita é incrivelmente simples. Basta polvilhar as ervas daninhas com sal de cozinha comum ou regá-las com uma solução salina concentrada. Elas rapidamente amarelam e morrem. E é verdade, elas realmente morrem. Mas a que custo? Decidimos realizar este experimento arriscado numa pequena área, especialmente designada para o efeito. Cobrimos uma parte do caminho, densamente coberta por ervas daninhas, com sal. A área adjacente foi mantida como controlo. O resultado foi rápido e impressionante. Em apenas alguns dias, toda a vegetação na área tratada murchou e secou. À primeira vista, o método parecia funcionar na perfeição. Mas depois, os problemas começaram. Choveu. Parte do sal foi arrastada do caminho para a beira do canteiro mais próximo. E após algum tempo, as plantas cultivadas nesse canteiro também começaram a amarelar e a definhar. Obtivemos o que os agrônomos chamam de salinização do solo. O sal, ou mais precisamente o cloreto de sódio, é um veneno para a maioria das plantas. Ele perturba o seu equilíbrio hídrico, impede a absorção de nutrientes, literalmente puxando a água das suas raízes. O solo, uma vez envenenado pelo sal, torna-se estéril por muitos anos. Nada, exceto as ervas daninhas mais resistentes, crescerá nele. Para restaurar a fertilidade de um solo assim, serão necessários anos e um esforço enorme. Essencialmente, ao salgar a terra, você recria em miniatura o efeito das guerras antigas, quando os vencedores espalhavam sal nas terras dos vencidos para condená-los à fome. Veredicto: o sal realmente mata as ervas daninhas, mas ele mata tudo o que encontra pelo caminho. É um método de terra queimada que transforma solo fértil num deserto morto. Este mito não é apenas prejudicial, é devastador para a sua horta. Existem dezenas de formas seguras de combater as ervas daninhas, desde a remoção manual até o uso de herbicidas seletivos. Nunca, em circunstância alguma, use sal no seu terreno, se não quiser transformá-lo num salar. Mito número 11. Sabão de coco contra pulgões. Este é, provavelmente, um dos métodos caseiros mais antigos e populares no combate a pragas. Quase todo jardineiro já deve ter ralado um pedaço de sabão, diluído-o em água e borrifado nas plantas afetadas. Acredita-se que a solução de sabão seja um método barato, acessível e, o mais importante, amigo do ambiente, que elimina eficazmente os pulgões sem prejudicar a planta. Encontramos um arbusto de groselha, cujos brotos jovens estavam completamente tomados por pulgões, e decidimos pôr o método à prova. Preparamos a solução clássica. Ralamos cerca de 20-30 gramas de sabão de coco para 1 litro de água e misturamos bem. Em seguida, pulverizamos abundantemente os ramos infestados, de forma que cada pulgão ficasse literalmente banhado em nossa solução. Ramos de controle, igualmente infestados, deixamos intocados. E o que vimos no dia seguinte? O resultado era evidente.
A maior parte dos pulgões nos ramos tratados havia morrido. As colônias de pragas estavam visivelmente mais ralas. O método realmente funcionou. Mas como? Não há magia nem química complexa aqui. O segredo reside numa simples ação física. A solução de sabão, ao secar, cria uma película finíssima no corpo do inseto. Essa película obstrui os espiráculos, orifícios microscópicos por onde os insetos respiram. Como resultado, os pulgões morrem por asfixia. Além disso, o sabão dissolve a camada cerosa protetora no corpo da praga, tornando-a mais vulnerável. No entanto, este método também tem as suas desvantagens. Primeiro, ele funciona apenas por contato direto. Ou seja, você precisa literalmente atingir cada praga. Aqueles que se esconderam no verso da folha sobreviverão. Segundo, a solução pode prejudicar insetos benéficos, como as joaninhas. E terceiro, uma solução muito concentrada pode queimar as folhas jovens das plantas. Veredicto: sabão de coco contra pulgões não é um mito, mas sim um método de contato que funciona. É eficaz para pequenas infestações e exige uma aplicação minuciosa, mas não o considere uma panaceia totalmente segura. Sempre respeite a concentração e lembre-se de que pode prejudicar também os insetos benéficos do seu jardim. Mito. Déboro 12. O permanganato de potássio como solução universal. O permanganato de potássio, ou simplesmente permanganato, é mais um item que herdamos dos kits de primeiros socorros de antigamente. A solução rosa escura é frequentemente recomendada para regar o solo antes do plantio, com o objetivo de desinfetá-lo, para embeber sementes, protegendo-as de doenças, e até mesmo para pulverizar plantas afetadas pelo oídio. Parece ser um antisséptico universal, capaz de eliminar qualquer praga ou doença na horta e no jardim. Decidimos testar as 3 aplicações mais populares do permanganato. Primeiro, imergimos um lote de sementes de pepino na sua solução e outro lote em água comum. Segundo, regamos o solo de uma sementeira com a solução de permanganato, deixando a segunda com terra não tratada. E terceiro, pulverizamos um pé de abobrinha afetado por oídio, deixando um pé vizinho como controle. Quais foram os resultados? Comecemos pelas sementes. A taxa de germinação em ambos os grupos foi absolutamente idêntica. O permanganato não teve qualquer influência na velocidade ou no percentual de germinação. Em seguida, o solo. Após transplantar as mudas para ambas as sementeiras, não notamos qualquer diferença no seu desenvolvimento. Casos de tombamento, doença fúngica, foram observados esporadicamente em ambos os recipientes. E, por fim, o oídio. A pulverização com permanganato teve um efeito muito fraco e de curta duração. O revestimento branco clareou ligeiramente, mas não desapareceu, e em poucos dias, a doença continuou a se desenvolver com a mesma intensidade. Por que isso acontece? O permanganato é um oxidante forte. Ele realmente mata bactérias e fungos em contato direto. Contudo, ao entrar em contato com o solo, reage quase instantaneamente com a matéria orgânica e se decompõe em compostos inativos. Desinfetar um volume significativo de solo dessa forma é impossível. Você apenas tinge a camada superficial. Ao embeber as sementes, pode matar patógenos na superfície, mas não consegue combater a infecção que está dentro da semente. E no combate ao oídio, sua concentração é insuficiente para destruir o micélio do fungo que já penetrou nos tecidos da folha. Veredito: a eficácia do permanganato na horta é amplamente exagerada. Trata-se de um antisséptico fraco e instável. Para o tratamento de sementes, desinfecção do solo e combate a doenças, existem produtos modernos, muito mais confiáveis e eficazes. O permanganato é mais uma tradição do que uma ferramenta realmente funcional. Vamos ao 13º mito, que soa um tanto peculiar, mas muito promissor. O álcool amoniacal como fonte de nitrogênio. Esta dica é especialmente popular para reanimar pepinos amarelados ou mudas fracas.
A lógica é simples. O álcool amoniacal é uma solução de amoníaco em água. O amoníaco é um composto de nitrogênio. O nitrogênio é o elemento principal responsável pelo crescimento da massa verde. Portanto, regar ou pulverizar com uma solução de amoníaco seria uma adubação nitrogenada rápida e barata. Para o experimento, pegamos 2 pés de pepino igualmente fracos e de um verde pálido. Um deles foi regado na raiz com uma solução de álcool amoniacal, 1 colher de sopa para cada 10 litros de água. O segundo pé foi adubado com um fertilizante nitrogenado padrão, ureia, na mesma concentração de princípio ativo. E o que observamos? O efeito foi visível e rápido. O pepino regado com amoníaco, em apenas alguns dias, ficou visivelmente mais verde e começou a crescer. À primeira vista, o mito parecia confirmado. No entanto, o pepino adubado com ureia mostrou um resultado idêntico, se não melhor. Ele também ficou verde escuro e começou a desenvolver folhas ativamente. Então, onde está a pegadinha, e será que vale a pena usar o amoníaco? A pegadinha está nos detalhes. Sim, o álcool amoniacal realmente contém nitrogênio em uma forma facilmente disponível, a amoniacal. A planta o absorve rapidamente, daí o efeito visual instantâneo. Mas há alguns poréns. Primeiro, o amoníaco é uma substância muito volátil. Enquanto você prepara a solução, a leva para a horta e a aplica, grande parte do nitrogênio simplesmente se dissipa no ar. Você está adubando a atmosfera, não a planta. Em segundo lugar, o álcool amoniacal de farmácia é uma fonte de nitrogênio extremamente instável e pouco concentrada em comparação com qualquer fertilizante industrial, como o nitrato de amônio ou a ureia. E em terceiro lugar, com dosagem incorreta, ou se cair nas folhas, uma solução concentrada pode causar queimaduras químicas graves. Nosso veredicto: o álcool amoniacal pode, de fato, funcionar como uma adubação nitrogenada de emergência. Mas isso não é um mito, e sim um uso ineficaz e irracional do princípio ativo. Você obtém um resultado instável, perde a maior parte do nitrogênio e corre o risco de queimar as plantas. Usar fertilizantes nitrogenados especializados para adubação é muito mais simples, seguro e, em termos de custo por princípio ativo, mais barato. Mito número 14. Pão velho como fertilizante. Já ouviu falar que não se deve jogar fora pão velho? É comum dizerem que se deve molhá-lo, deixar fermentar e depois regar as plantas com o líquido resultante. Dizem que é um fertilizante orgânico que supostamente estimula incrivelmente a frutificação. A lógica parece simples. O pão contém carboidratos, vitaminas e promove a proliferação de micro-organismos benéficos no solo. Para testar, preparamos uma infusão de pão, uma mistura fermentada de pão de centeio e água. Com essa infusão, regamos um grupo de abobrinhas. O outro grupo recebeu água comum e adubos padrão. E eis o que descobrimos. As abobrinhas regadas com a infusão de pão não apresentaram nenhuma vantagem notável. Além disso, a infusão atraiu muitos insetos e, o que é pior, um odor azedo e bastante desagradável espalhou-se por toda a horta. Por que o fertilizante de pão não funciona? Lembra-se do que falamos sobre leveduras? Aqui a situação é semelhante. Quando se molha o pão, cria-se um meio nutritivo ideal para leveduras, bolores e várias bactérias putrefativas. Estes organismos, ao se multiplicarem, de fato liberam algumas substâncias úteis, mas ao mesmo tempo consomem ativamente nutrientes do próprio solo, competindo com as raízes das suas plantas. O nitrogênio e o potássio, presentes no pão, são liberados muito lentamente, e a maior parte deles é gasta na proliferação da microflora. No final das contas, suas plantas não recebem nutrição significativa, e você acaba com uma horta cheirando a mosto fermentado e atraindo pragas. Veredito: pão velho como fertilizante é um método muito fraco e questionável. Seus benefícios são mínimos, e os riscos
associados à atração de pragas e ao desenvolvimento de microflora putrefativa, são bastante elevados. É melhor dar pão velho aos animais ou enviá-lo para a compostagem, mas não usá-lo para rega direta. O 15º mito tem um toque bem científico e moderno: o uso de peróxido de hidrogênio para arejar as raízes. Os defensores dessa ideia afirmam que, se você regou em excesso suas mudas ou uma planta de interior, deve-se imediatamente regá-las com uma solução de peróxido de hidrogênio. A lógica é a seguinte: em contato com o solo, o peróxido decompõe-se em água e oxigênio atômico. Este oxigênio supostamente satura o solo encharcado, salvando as raízes que estão a sufocar de apodrecer. Recomendam também usar o peróxido para pulverizar as plantas, tanto para desinfecção quanto para estimular o crescimento. Decidimos então realizar um teste de estresse com mudas de tomate. De propósito, encharcamos 2 vasos com água até ficarem como um pântano. 24 horas depois, quando as plantas já estavam murchas e claramente a sofrer por falta de ar, regamos um dos vasos com uma solução fraca de peróxido de hidrogênio de farmácia. 2 colheres de sopa por litro de água. O segundo vaso deixamos em repouso, simplesmente parando de regar. E o que é que observamos? A planta que recebeu o peróxido de facto mostrou-se um pouco mais revitalizada. As suas folhas levantaram-se ligeiramente. Mas a planta no vaso de controlo, assim que a camada superior do solo secou um pouco, também começou a recuperar. A diferença existia, mas não era dramática. A reação química, de facto, acontece. Ao regar, o solo faz um ligeiro chiado, libertando oxigênio. Mas este oxigênio dura apenas alguns minutos, o suficiente para arejar uma pequena porção do solo à volta das raízes. Isso não resolve o problema principal, o excesso de água no vaso. Além disso, o peróxido de hidrogênio é um oxidante forte. Ele mata não só as bactérias anaeróbias nocivas, mas também toda a microflora benéfica do solo, que auxilia as raízes na absorção de nutrientes. Com o uso regular, corre-se o risco de tornar o solo estéril e sem vida, e a pulverização foliar numa concentração inadequada pode facilmente provocar queimaduras químicas. Veredicto: o peróxido de hidrogênio pode oferecer um efeito de reanimação temporário para uma planta encharcada, mas não é uma panaceia. Não substitui um regime de rega adequado e uma boa drenagem. Deve ser usado apenas em casos de emergência e nunca de forma contínua. É mais um eletrochoque para a planta do que um remédio. É muito mais eficaz simplesmente afofar o solo e deixá-lo secar. O próximo na nossa lista é o mito número 16, aromático e aparentemente muito promissor. A casca de cebola contra todas as pragas. A infusão de casca de cebola é apresentada como um inseticida e fungicida suave e universal. Diz-se que o seu cheiro afasta pulgões, ácaros, mosca da cenoura, e que os fitoncidas presentes na casca inibem o desenvolvimento de doenças fúngicas. A receita é simples: cobrir as cascas com água a ferver, deixar em infusão, coar e pulverizar tudo o que precisa de proteção. Preparamos uma infusão concentrada de casca de cebola e decidimos testá-la em 2 dos maiores inimigos do jardineiro: nos pulgões que atacavam os rebentos jovens das roseiras e nos ácaros que começavam a surgir nas berinjelas da estufa. Pulverizamos abundantemente as plantas afetadas, procurando atingir as pragas e também a parte inferior das folhas. Qual foi o resultado? Comecemos pelos pulgões. Logo após a aplicação, parte dos insetos foi, aparentemente, simplesmente arrastada pelo jato da infusão. Mas no dia seguinte, os sobreviventes continuavam tranquilamente a sua refeição. Não notamos qualquer efeito repelente ou destrutivo na colônia. Com os ácaros, a história foi ainda mais desanimadora. Esta praga não reagiu de forma alguma ao nosso tratamento aromático. Continuou a tecer a sua teia e a sugar a seiva das folhas da beringuela, como se nada tivesse acontecido. Por que é que isto não funciona? Os fitoncidas presentes na cebola
realmente possuem propriedades bactericidas, mas são muito voláteis e instáveis. Numa infusão aquosa, a sua concentração é demasiado baixa para causar danos sérios a insetos ou fungos. O cheiro, que deveria afastar as pragas, dissipa-se em questão de 1 hora. O único benefício real da infusão de casca de cebola é uma ligeira fertilização foliar com micronutrientes, em particular, caroteno, que confere à infusão uma bela cor dourada. Mas como meio de proteção, é um método extremamente fraco e praticamente ineficaz. Veredito: a infusão de casca de cebola como método de controlo de pragas e doenças é um mito. A sua eficácia tende para zero. Não vale a pena perder tempo a prepará-la na esperança de proteger o seu jardim. Para combater pulgões e ácaros, são necessários métodos muito mais eficazes. Mito número 17. Uma solução simples, mas drástica. Água fervente contra formigas e ervas daninhas. À primeira vista, este método parece a personificação da eficiência. Para que usar produtos químicos, se a física básica já basta? Basta avistar um formigueiro ou um foco de ervas daninhas persistentes, ferver a chaleira e derramar a água quente sobre eles. Morte instantânea para tudo que estiver vivo no local. É barato, rápido e, aparentemente, ecológico. Decidimos testar este método num formigueiro, situado no meio do nosso gramado, e numa área da calçada que estava coberta de dentes de leão. Com cuidado, derramamos a água fervente tanto sobre o formigueiro quanto sobre as ervas daninhas, procurando não atingir as plantas cultivadas ao redor. O resultado foi previsível e devastador. As ervas daninhas foram imediatamente cozidas. Suas folhas escureceram e murcharam. As formigas atingidas pela água quente morreram. Parecia que o problema estava resolvido. Mas o que aconteceu depois? No lugar do formigueiro, no gramado, formou-se uma grande mancha careca, com a grama queimada e morta. A recuperação do gramado naquele ponto levou um tempo considerável. E os dentes de leão, embora sua parte aérea tivesse morrido, começaram a brotar novamente em poucas semanas, a partir de suas raízes fortes e profundas. A água fervente simplesmente não conseguiu aquecer o solo a uma profundidade suficiente para matá-los completamente. Mas o maior dano deste método está escondido debaixo da terra. A água fervente não é uma arma seletiva. Ela mata absolutamente tudo, tanto os habitantes prejudiciais quanto os benéficos do solo. As minhocas que arejam a terra, os micro-organismos úteis que decompõem a matéria orgânica e tornam os nutrientes disponíveis para as plantas, todos eles morrem no raio de ação. O que se obtém é uma porção de solo absolutamente estéril e morta, que levará um tempo muito longo para restaurar sua fertilidade natural. Veredito: a água fervente realmente mata tudo com que entra em contato. No entanto, é um método de bombardeio em massa, que causa um enorme dano colateral ao ecossistema do seu jardim. É ineficaz contra ervas daninhas com um sistema radicular profundo e é extremamente prejudicial à fertilidade do solo. Este mito é um exemplo claro de como uma solução aparentemente simples pode, na verdade, levar a grandes problemas. O 18º mito nos afasta da química e da física, adentrando o universo da astrologia. O plantio guiado pelo calendário lunar. Milhões de jardineiros e agricultores amadores em todo o mundo coordenam seus planos com as fases da lua. Acredita-se que as plantas semeadas durante a lua crescente desenvolverão melhor a parte aérea, caules, folhas e frutos. Já as plantadas na lua minguante concentrarão toda a energia nas raízes, ideal para culturas de tubérculos e raízes. Existem guias extensos que detalham cada dia: quando semear, quando transplantar, quando capinar e até quando é absolutamente proibido se aproximar dos canteiros. Decidimos realizar um experimento científico puro e rigoroso. Para isso, utilizamos sementes de rabanete, uma cultura com ciclo de desenvolvimento rápido. Dividimos-las em duas partes absolutamente idênticas.
A primeira parte foi semeada no dia mais favorável, segundo o calendário lunar, durante a lua crescente e sob um signo fértil. Já a segunda parte, em um dia categoricamente desfavorável, durante a lua minguante e sob um signo estéril. As condições para ambos os canteiros foram idênticas. O mesmo tipo de solo, irrigação e iluminação. Monitoramos atentamente o desenvolvimento das plantas. Registramos a velocidade de germinação das sementes. Medimos o tamanho das rosetas de folhas. E, por fim, fizemos a colheita no prazo estabelecido. E qual foi o resultado? Absolutamente idêntico. Não encontramos nenhuma diferença estatisticamente significativa, seja na taxa de germinação, na velocidade de crescimento ou no tamanho e peso dos tubérculos. Os rabanetes plantados no dia ruim não eram de forma alguma inferiores aos plantados seguindo todas as regras da agrotecnia lunar. Mas por que isso acontece? A influência gravitacional da Lua na Terra é, de fato, real, sendo responsável pelas marés. No entanto, a ideia de que essa gravidade possa influenciar de forma significativa o movimento da seiva em uma minúscula semente ou planta não possui qualquer tipo de confirmação científica. Fatores puramente terrestres exercem uma influência muito maior sobre a colheita futura. A qualidade das sementes, a fertilidade do solo, a temperatura, a umidade e os cuidados adequados e oportunos. Veredito: o calendário lunar para o jardineiro é um mito, baseado na crença e não em fatos. Ele pode, no entanto, servir como um organizador útil, auxiliando no planejamento das tarefas. Se você se sente mais confortável plantando de acordo com as fases da Lua, continue fazendo isso. Mas saiba que o fator decisivo para a sua colheita não será a posição do astro noturno no céu, mas sim o seu trabalho árduo e a agrotecnia correta. O 19º mito, tão bonito quanto aromático, garante que os cravos de defunto, tagetes, são a solução para todas as pragas do solo. Estas flores vibrantes e pouco exigentes são frequentemente chamadas de os sanitaristas da horta. É comum aconselhar a sua plantação no perímetro dos canteiros, entre as fileiras de batatas, couves e morangos. Acredita-se que o cheiro peculiar das suas raízes afaste os nemátodes, pequenos vermes microscópicos do solo que danificam o sistema radicular de muitas culturas. Dizem também que afastam o verme-arame, larva alfinete, o escaravelho da batata e até as toupeiras. Decidimos então testar as supostas propriedades protetoras dos cravos de defunto em duas culturas problemáticas. A primeira foi uma horta de batatas, onde no ano anterior muitos tubérculos tinham sido atacados pelo verme-arame. Plantamos cravos de defunto densamente à volta do canteiro e entre as fileiras. A segunda foi um canteiro de morangos, onde tínhamos observado sinais de infestação por nemátodes. Aqui, também plantamos as flores entre os arbustos de morangueiro. Canteiros de controlo, com as mesmas culturas, foram deixados sem a companhia floral. No outono, avaliamos os resultados. A colheita de batatas no canteiro com cravos de defunto apresentou danos causados pelo verme-arame na mesma proporção que no canteiro de controlo. O verme-arame, evidentemente, ignorou completamente as flores aromáticas. Quanto aos morangos, as plantas afetadas por nemátodes permaneceram debilitadas e produziram uma colheita fraca, apesar da vizinhança com os sanitaristas. O escaravelho da batata também voou tranquilamente sobre os canteiros floridos e pousou nas ramas de batata. Mas afinal, onde está a verdade? O mito tem, de facto, uma base científica. Algumas variedades de cravos de defunto, principalmente as de flor pequena, libertam de facto, pelas suas raízes, substâncias chamadas tiofenos, que são tóxicas para certos tipos de nemátodes. Contudo, há dois aspectos cruciais a considerar. Em primeiro lugar, para que o efeito seja alcançado, os cravos de defunto devem ser cultivados como adubo verde, siderato, nesse local. Isto significa que o canteiro deve ser totalmente semeado com eles durante toda a estação,
e após isso, a sua massa verde precisa ser incorporada no solo. Só assim a concentração das substâncias necessárias atingirá um nível capaz de suprimir a praga. A simples plantação de algumas flores nas bordas do canteiro é absolutamente ineficaz. Em segundo lugar, para pragas como o verme-arame ou o escaravelho da batata, o cheiro dos cravos de defunto não tem qualquer efeito. Veredito: os cravos de defunto como barreira viva contra pragas são um mito largamente exagerado. A sua presença meramente decorativa não protegerá a sua colheita. Um efeito real contra nemátodes só pode ser obtido se forem usados como adubo verde, o que exige tempo e um canteiro dedicado. E para finalizar nossa maratona, chegamos ao 20º mito, talvez o mais ritualístico, o de bater levemente nos caules dos tomates para uma melhor polinização. Essa dica é um clássico para quem cultiva em estufas. Dizem que, em ambientes fechados, onde não há vento e poucos insetos polinizadores, o pólen das anteras tem dificuldade de chegar ao pistilo por conta própria. Para ajudar nesse processo, seria preciso passar pela estufa todas as manhãs, chacoalhando suavemente os cachos de flores ou batendo nas estruturas de suporte onde as plantas estão amarradas. É claro que decidimos testar esse ritual matinal. Na nossa estufa, separamos 2 fileiras de tomateiros. Na primeira, todas as manhãs, nós simulávamos uma brisa leve. Agitávamos delicadamente cada cacho de flores. A segunda fileira foi deixada em repouso absoluto, contando apenas com o movimento natural do ar e a autopolinização. Acompanhamos atentamente a formação dos frutos em cada cacho, e foi aqui que tivemos uma surpresa. Ao contrário da maioria dos mitos anteriores, este funcionou. E os resultados foram impressionantes. Nos pés de tomate que agitávamos, a quantidade de frutos formados foi visivelmente maior. Os cachos estavam cheios, praticamente sem flores que abortaram, as chamadas flores estéreis. Enquanto nas plantas do grupo de controle, o número de flores que não frutificaram era bem maior. Mas por que isso acontece? A explicação está na estrutura da flor do tomate. Ela é hermafrodita e autopolinizadora, ou seja, para formar o fruto, precisa do seu próprio pólen. O pólen amadurece nas anteras, que formam um cone ao redor do pistilo. Para que a polinização ocorra, o pólen precisa simplesmente cair desse cone e atingir o estigma do pistilo, que fica ali dentro. É exatamente para isso que a vibração é necessária. Na natureza, essa função é desempenhada pelo vento. Em estufas comerciais, essa tarefa é realizada por zangões soltos propositalmente ou por vibradores elétricos. E na nossa estufa caseira, nós desempenhamos esse papel com sucesso. Veredito: isso não é um mito, mas uma prática agrícola comprovada. Uma leve batida na estrutura de suporte ou o chacoalhar suave dos cachos de flores realmente ajuda a aumentar a quantidade de frutos formados em condições de estufa ou mesmo em dias sem vento no balcão. Um método simples, gratuito e surpreendentemente eficaz. E agora, os resultados mais surpreendentes da nossa investigação. O que realmente chocou foi a adubação com levedura. As plantas neste grupo não só não superaram as outras, como pareciam mais debilitadas. Isso acontece porque, para atuar no solo, a levedura começa a consumir ativamente potássio e cálcio, literalmente roubando esses nutrientes das suas plantas. Em vez de adubar, você acaba criando uma deficiência nutricional. Outra reviravolta interessante tem a ver com o iodo. Em microdoses, ele é realmente necessário para as plantas, mas a dosagem de algumas gotas por balde, que se encontra na internet, é uma verdadeira lotaria. Um pouco mais, e você pode causar uma queimadura tóxica no sistema radicular, algo que observamos em várias das nossas plantas testadas. A planta para de crescer e tenta sobreviver, em vez de dar frutos. Mas então, o que realmente funciona? Curiosamente, um dos métodos mais eficazes foi também um dos mais simples: uma solução de sabão doméstico contra pulgões. Não faz milagres,
mas simplesmente remove mecanicamente as pragas e obstrui os seus espiráculos. É barato, simples e eficaz, se aplicado na altura certa. Isso prova que, por vezes, soluções físicas simples funcionam melhor do que a complexa alquimia da horta. A principal conclusão do nosso experimento é simples. Nem tudo o que é popular na internet é bom para a sua horta. Muitas vezes, por trás de promessas bonitas, esconde-se uma falta de compreensão das leis básicas da biologia e da química. Antes de deitar algo da farmácia nos seus canteiros, é melhor optar por técnicas agrícolas comprovadas. Obrigado por assistirem a esta investigação até ao fim. Se gostaram deste formato e querem mais análises honestas, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para vocês. Qual foi o conselho de jardinagem mais estranho ou inútil que já ouviram? Deixem nos comentários. Vamos criar juntos uma coleção dos mitos mais inacreditáveis.